As sogras sempre levam a má fama. Mas como será que é a relação dos genros e noras com seus sogros? Será que eles são mais bonzinhos? Hoje nós vamos descobrir essas e muitas outras curiosidades. Quando o namoro se inicia, o momento de conhecer o sogro sempre deixa os casais nervosos. Como é que foi conhecer seu sogro? Foi de boa, eu nem lembro muito bem, mas ele foi super simpático comigo, foi tranquilo. Foi um pouco tenso, mas foi legal, depois que a gente conversou, foi legal. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Primeiro que a gente já tinha um relacionamento, ele não é de Juiz de Fora. Então assim, eu viajei pro Rio pra ficar na casa dele e eu fiquei muito nervosa. Era a primeira vez que eu conhecia sogro, então eu cheguei tremendo. E ele foi super simpático, mas mais na dele, principalmente que ele é muito ciumento. Então, eu fiquei muito nervosa, mas eu cheguei tremendo, assim, pra cumprimentar ele. Eu gostei muito dele, assim, ele é muito liberal, sabe, ele é muito divertido, eu não fiquei nervosa nem nada. Foi muito legal conhecer ele me deu liberdade pra conversar com ele sobre o que eu quisesse, sabe. Ele conversa muito comigo sobre o meu namorado, ele fala dos defeitos dele, eu também falo. Ele é muito legal comigo. Então a relação de vocês hoje é muito boa. Muito boa. Eu gosto mais do meu sogro do que do meu namorado. Olha, eu conheci meu sogro, fiquei muito ansioso na hora, mas deu tudo certo no final. A princípio eu fiquei nervosa, ansiosa pra, sei lá, a ideia que ele teria de mim, mas foi bom, foi uma experiência muito boa e eu tenho pra mim que no futuro eu vou considerá-lo como segundo pai. Você teria algum macete pra ensinar pra alguém que vai conhecer um sogro agora? Alguma ideia pra conquistar o sogro? Olha, autenticidade. Eu acho que isso, acima de tudo, conquista o sogro. Por que as sogras são consideradas más e não os sogros? Então, eu acho que é porque geralmente a mãe é mais protetora, tem mais um instinto materno. Então, querendo ou não, mesmo que o pai ajude a criar a criança, cuidar até ela virar adolescente e tal, chega numa fase que a mãe ainda tem aquela coisa de segurar a pessoa para si. Ela acaba sendo mais chata porque não quer perder o filhinho ou a filhinha dela, porque ela é mais protetora mesmo. Porque eu acho que a mãe sempre tem essa questão de ter mais cuidado com o filho, então fica naquela proteção maior, aquele ciúme, o pai não é tão apegado, então acaba tendo aquela fama de sogra chata. Eu acho que é a sensação maternalista, eu acho que é a questão da proteção. Então eu acho que ela pega muito mais no pé do filho, da filha, em relação ao pai. Acontece que a mulher, como todos sabem, é a célula máter da sociedade, ela é mais propensa a fazer com que a família fique mais unida. Então ela leva isso durante toda a vida à mulher. E no momento que ela tem a situação de virar sogra, a situação dela é se preocupar mais com a família ou do filho ou da filha que está sendo formada. E com isso, ela fica exposta a uma situação de vulnerabilidade, como se ela fosse a pessoa que receba as responsabilidades que está saindo do seio da família dela. E então, eu acredito que é por causa disso. Ela assume um papel de superproteção da família como no seio familiar total, entendeu? Indica porque a sogra tem a questão da maternidade. Então ela sempre tem a tradição de cuidar mais dos filhos e dar mais ordem em casa, cuidar mais das coisas do dia a dia, e aí ela sente propriedade, que o filho é uma propriedade. Então, diante disso, acaba que ela leva a fama de querer sempre dominar. O sogro é mais independente, ele vê a vida um pouco mais como resultado. Então cobra algumas coisas, mas acho que deixa o filho mais independente. E você acha que você é um bom sogro? Bom, a gente tenta sempre ser. Eu acho que o mais importante é ensinar e dar liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de ação, e depois fica por conta dos filhos. Agora, vigiar um pouquinho, o sogro sempre vigia. Para esclarecer melhor essas dúvidas, vamos conversar com quem realmente entende do assunto. Luísa, por que as sogras têm essa má fama? Quando a mãe está grávida, já tem uma relação de afeto entre a criança e a mãe. E quando a criança, logo após a criança nascer, eles passam por um momento de simbiose, onde a criança e a mãe são como se fossem a mesma pessoa. A criança não se vê como ser e a mãe como outro ser. E nesse período,
A mãe, ela vê a criança como objeto de desejo. O objeto de desejo deixa de ser o pai, o marido, o companheiro, e passa a ser a criança. Então, os ciúmes que ela demonstraria com o marido, ou o amor que ela dá para o marido, passa diretamente para a criança. E muitas das vezes a mãe não passa, não rompe esse período, né? Porque tem até uma fase para passar por esse período. Logo depois, a mãe já começa a ter o pai como objeto de desejo e a criança como filho, né, mesmo. E aí cria o ciúmes, gera esse conflito com a nora. Para fechar a matéria, vamos ouvir uma história interessante de uma nora com seu sogro. Então, eu tenho um relacionamento com meu noivo de 6 anos, e desde que eu fui a primeira vez na casa dele, meu sogro sempre foi muito calado e eu muito tímida, então a gente nunca falava, as pessoas deixavam a gente sozinha e ficavam olhando para um lado, outro olhando para o outro, e a gente nunca falou, assim, nunca de conversar mesmo. Aí, esse ano, depois de 6 anos que a gente se conhece, ele chegou na festa de aniversário dele, a gente estava conversando, aí ele abriu uma garrafa de tequila. Eu sou louca com tequila. E aí o meu noivo chegou e falou assim, olha, pro meu sogro, a Lu gosta de tequila. Ele, então chama ela aí que eu vou ensinar ela a tomar tequila. Aí, beleza, foram umas 5 doses, a gente conversando, e eu não sei porquê, depois desse dia a gente começou a conversar mais, trocar ideia, e foi bem legal. Assim.